Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler no versículo 19. Vou repetir, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Mateus capítulo de número 6, versículo 19. Esse é o texto da palavra do Senhor que Deus nos deu para esse culto de ensino. Culto de ensino, amém? Espero muito que você aprenda nessas quarta-feiras. Podemos ler? É bom você não fechar a Bíblia, tá bom? Depois, que a gente vai mexer com a Bíblia aqui. Vamos lá. Não, você vai ler comigo? 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia, ou, escute, ou lâmpada do corpo são os olhos. Só para você entender que a candeia é uma lâmpada. A lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pode se assentar, meus queridos. Aleluia. Não feche a sua Bíblia, tá bom? Quero que você redobre a atenção para mim ministrar aqui em caráter de reflexão, ser rápido para você também ir para casa num tempo bom, em nome de Jesus. Meus queridos, a Bíblia ela é linda, e a palavra de Deus, ela sempre trabalha com duas situações. Ela trabalha com escolhas. Sempre tem Deus e também tem o diabo, certo? Sempre tem o céu, mas também tem o inferno. Sempre tem um caminho que a porta é apertada, mas também tem um caminho que a porta é escancarada. Então Deus ele deixa sempre claro. E aqui ele fala também de duas situações em todos esses textos que a gente leu. Ele fala de tesouro no céu, tesouro na terra. Ele fala de olhos bons, olhos ruins. Se a gente quiser ir mais longe, ele fala de luz e fala de trevas. Então sempre tem duas opções. E ele deixa claro essas duas opções, porque quem escolhe sempre a luz ou as trevas é quem faz a opção por ela, sim ou não? Por quê? Porque ele é bom e ele não impõe nada a ninguém. Você quer servir a Jesus? Amém. Se você não quiser servir a Jesus, amém também. Por isso que a gente vê, irmãos, muitas pessoas que pisou no santo do santo, que pisou dentro da igreja, e você vê lá no mundo depois. Por que você vê no mundo? E você diz, ué, ele veio para a igreja e agora está no mundo? Porque aqui não tem obrigação de ficar. Agora, é muito difícil você ver o transformado. Você vê a pessoa no mundo, ela só entra pelas portas, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Senão ela morre no mundo. Senão ela morre lá. Ela pisa no mundo e fica no mundo e morre no mundo, e o final você sabe qual que é o destino. Ok? Por quê? Porque lá ele não tem opção, lá ele é escravo, lá ele não é servo de Deus, lá ele não sabe o que está fazendo, então lá ele é escravizado. Mas aquele que serve Jesus é livre. Você quer pisar no santo do santo? Amém. Você quer sair? Amém também, é contigo. Quem dá o destino para onde você está indo é você mesmo, ok? Então nós vamos tratar alguns assuntos no Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha começa no capítulo 5. Eu não vou trazer narrativa do capítulo 5 até aqui, mas é uma tratativa muito linda, porque do capítulo 5 até o capítulo 8
para mim, esse é o Êxodo capítulo 20 do Novo Testamento, aonde Jesus está trazendo algumas normas para aqueles que querem o seguir. Jesus aqui vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso. Jesus aqui vai ensinar sobre jejuar. Jesus aqui vai ensinar sobre divórcio. Está tudo aqui, ó. Jesus vai ensinar sobre adultério. Jesus vai ensinar sobre juramento, que você não pode jurar nem pelo céu, nem por nada. Jesus vai te ensinar sobre amar. Por quê? Porque lá atrás, na lei, era o seguinte: olho por olho. Aí vem Jesus ensinando a lei. Agora você vai ter que amar até os seus. Meu Deus do céu, só Jesus para fazer um negócio desse. Então ele vai implantando coisas novas. Ele vai falar aqui do socorro aos necessitados, de como você pode dar a esmola, sabe? Aqueles que dá com a mão direita ou dá com a mão esquerda e diz: sabe quem deu? Foi eu, aleluia, foi eu que abençoei, foi eu que fiz. Então ele vai ensinando perfeitamente. Aí ele chega na questão das riquezas, que é o que eu li para vocês. É o texto ao qual nós vamos trabalhar nessa noite. Ele fala sobre as riquezas. Versículo 19 e versículo 20, ele vai falar de tesouro na terra e tesouro no céu. Diga comigo: tesouro na terra, tesouro no céu. Olha o que Jesus está nos ensinando, irmãos. E eu vou trazer aqui nessa narrativa, faço uma explicação por cima para depois aplicar. Tesouro na terra. Irmãos, a gente luta por alguma coisa dessa terra. Toda irritação, todo nervosismo, todo problema, toda contenda, toda confusão, é porque muitas pessoas colocaram no coração ter alguma coisa como objetivo nessa terra. Geralmente as pessoas falam muito de plano de vida. Fala para um jovem: qual que é o seu plano de vida? O meu plano de vida é o seguinte: eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero casar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro bom, aleluia. Eu quero comprar também, talvez, se Deus assim permitir, uma casinha lá na praia. Quero também ter um sítiozinho que para mim está muito bom, para quando eu ficar um pouquinho mais velho, eu ir lá criar minhas galinhas, plantar as minhas coisinhas, porque eu gosto disso, aleluia, louvado seja Deus. Agora percebe que a pessoa faz um projeto de vida e faz. Você viu Deus nesse projeto? Geralmente a gente faz projeto de vida sem colocar Deus no projeto. As pessoas estão colocando totalmente os seus objetivos, o seu foco de vida em primeiro lugar. E o que é o tesouro na terra? Você vai falar: pastor, eu quero ter as minhas coisas, é pecado? Claro que não. O que é pecado? É você ter as coisas e essas coisas ser o Deus no seu coração. É você ter alguma coisa e isso se tornar tão importante, tão essencial a você, que você venha deixar a Jesus em segundo. O que é tesouro na terra? São valores que damos muita importância. São coisas que têm roubado o nosso tempo, que têm levado, irmãos, tudo que é em nós, a nossa força, os nossos pensamentos, os nossos valores internos. As pessoas estão trabalhando, estão lutando, estão vivendo por tesouros na terra, por coisas. Agora presta atenção, por que isso é muito peculiar e por que Jesus nos diz dessa forma? Porque ele diz que os tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Presta atenção, por que Jesus deixa claro, e ele não quer que nós foquemos somente no tesouro na terra? Porque eles são perecíveis. Não vão ficar. Então a gente está se frustrando, a gente está ficando chateado, porque a gente não tem alguma coisa, porque a gente não está na posição que gostaria, porque a gente não tem a verba que gostaria, porque a gente não está na porta que gostaria. Só que a gente esquece que tudo isso que a gente está perseguindo são tesouros, são valores da terra, que a traça e a ferrugem vai consumir, e não vai ser levado para o caixão, nem para o céu. As pessoas estão empregando o que? Força, tempo, coração, zelo, amor, ganância, para ter alguma coisa na terra,
Pastor, então o senhor quer que a gente seja o quê? Preguiçosos? Que a gente não vai atrás dos nossos objetivos na vida? Não estou dizendo isso, por favor, vamos entender. Eu estou dizendo que nada pode roubar o lugar de Deus no seu coração, você está entendendo? Nada pode ser primórdio na sua vida, nada pode estar acima de Deus, porque se tiver alguma coisa acima de Deus, isso é um tesouro, é um valor que você está carregando, isso vai empregar todo o seu tempo para que você viva pensando nisso. Nada pode estar acima de Deus na sua vida, nem emprego, nem empresa, nem filhos, nem casamento, nem seu tempo, nem a sua ganância, e nada, nem a sua vaidade, pode estar acima do lugar de Deus no coração da igreja. O que Jesus estava ensinando, irmãos? Muitas pessoas subiram até o monte, para ouvir, até mesmo receber um milagre, mas Jesus começa a trazer a narrativa: comigo é diferente. As coisas que eu ministro para vocês são coisas do Espírito, são coisas do céu, não são coisas da terra. O que vocês estão querendo, me buscando, é uma cura, é um milagre, é alguma coisa, mas o que eu quero para vocês é que vocês ajuntem tesouro no céu. Aí, essa é a narrativa do tesouro na terra e do tesouro no céu. Eu quero que você aí, dá um tapinha na Bíblia aí, vê se você consegue, para que eu possa explicar o que é tesouro no céu. Vai lá em 2 Timóteo capítulo 4, nesse culto de ensino. 2 Timóteo, capítulo de número 4, só para me trazer um parecer do que é o tesouro no céu. Vamos trazer a vida do apóstolo Paulo, ao qual o texto que ele fala com o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz algumas coisas, eu vou ler do capítulo 4, alguns versículos aqui. Primeira coisa que ele diz para Timóteo no capítulo 4, versículo 1: eu imploro, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Agora versículo de número 5, que ele vai dizer para Timóteo: tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Versículo de número 6, porque eu, Paulo, dizendo para ele, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que é o tesouro no céu? Como ganhar tesouro no céu? Paulo vai explicar a Timóteo para que ele pregue a tempo e a fora de tempo, faz a obra, sofre como um evangelista, milita, faz a obra do Senhor, porque eu já combati, eu estou indo, mas a coroa da justiça já está me guardada. Então a pessoa vai perguntar: pastor, qual que é o tesouro? O que é o tesouro no céu? Escuta que eu vou te falar: é recompensa daquilo que você faz de bem para o reino de Deus aqui na terra. Levanta a mão, eu vou profetizar para você. Tudo que você faz aqui, tudo que você pensa, ou seja, sei lá, será que Deus está vendo? Será que o que eu estou fazendo tem valor? Tem valor, tem coroa, tem recompensa. O nosso Deus há de recompensar a cada um de vocês. Tesouro no céu, irmãos, recompensa de Deus para a nossa vida. Só que a gente vive uma vida rasa, a gente vive uma vida preocupado com as coisas dessa terra, se esquecendo que as coisas que a gente vê são temporâneas, mas as coisas que não se vê são eternas, assim como Paulo diz: há uma cidade, há um lugar, há casas preparadas para mim e para você, aonde os muros são de cristais e as ruas são de ouros. Esse lugar se chama o céu, a eternidade com Deus, para todo aquele que trabalha na terra, juntando tesouro no céu. No céu. Tem um texto que me chama a atenção, que mudou a minha dicção, o meu modo de ver, de interpretá-lo.
Está lá em Ageu, não precisa abrir. Você vai entender a hora que eu vou falar. Sabe quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? O meu modo de interpretar esse texto mudou. Por quê? Porque quando esse texto é dito, esse texto é profetizado. Como ele é profetizado? Aqui está na reconstrução do templo. O templo foi reconstruído depois do cativeiro de 70 anos. Eles reconstroem o templo, e os que saíram na sua primeira construção, começou a olhar a segunda construção e começou a chorar, dizendo: não é como aquele de Salomão, não tem aquela glória quando Salomão fez. Então Ageu é tomado por Deus e diz: a glória da segunda casa será maior. E aí a gente leva isso, irmãos, por quê? Porque ele está dizendo também que virá o desejado das nações. Ele está falando acerca de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E quando a gente pega Paulo dizendo algumas coisas, ele fala que nós somos o templo do Espírito, e agora a glória de Deus está dentro da gente. Então a glória do segundo templo é muito maior do que a... Então a gente arremeteu isso para a nossa vida, entre lei e graça, porque a glória agora não está mais no templo, agora a glória agora está dentro. Agora, pega esse pensamento, eu acho que é o final de 2 Coríntios capítulo 4, ele está dizendo que quando esse corpo terrestre se desfizer, há uma casa, não feita pela mão dos homens, mas feita pelas mãos. A glória dessa casa, 70, 80, 90 anos, passando disso é só canseira. Mas a glória que há de se revelar em Cristo Jesus lá no céu, é uma glória eterna, ao qual nós viveremos eternamente com Ele. Então a glória da segunda casa, levanta a mão para você da glória. Você que está sofrendo e pensando nas coisas dessa terra, não está tendo, mas está trabalhando, a glória da segunda morada, da segunda casa, será maior do que a... Então o melhor de tudo não é tesouro na terra, é tesouro. Diga para alguém assim: não se frustre, fique em paz. Porque, meus queridos, rápido aqui um testemunho, eu vou continuar. Eu já falei isso aqui, que a minha mãe, ela ficou muito triste, porque alguém disse para minha mãe, falando assim: olha, numa conversa, eu estou deixando uma casa para cada filho. Deixou uma casa para o filho A, uma casa para o filho B, uma casa para o filho C, e ainda tem a minha casinha aqui. Aí a minha mãe, olhando para ela, disse: eu não vou deixar nada. E ela ficou triste. Por quê? Porque a mulher falou para ela em tom, talvez de humilhação, ou se engrandecendo em cima dela. Mas ela foi para casa triste. Mas no meio do caminho, o Espírito Santo falou no coração dela, que eu não estou deixando coisas para os seus filhos aqui na terra, mas eu estou deixando princípios que vão levar eles para o céu, para o céu, para o céu. Então, o que a minha mãe e o meu pai deixaram para mim e para as minhas irmãs é muito maior e melhor do que uma casa na terra. São princípios, são princípios que vai nos conduzir a ter uma morada eterna no céu com o nosso Deus. Aleluia. Glória. Voltando para o texto, ele falou de tesouro na terra e tesouro no... Aí, ele vai falar também de outras coisas aqui. Ele vai falar no versículo 21 assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só, irmãos. Por que eu falei de tempo? Por que eu falei de objetivo, de importância? Porque onde tiver, irmãos, o teu tesouro, o teu objetivo, onde tiver os teus olhos, onde tiver tudo que você tem, vai estar também o teu coração. Aí tem um texto que a gente vai dar base para isso. Vai lá, Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo de número 15 em diante. Lucas 14, versículo de número 15. Nós ainda vamos ter, irmãos, um telão aqui. A hora que eu falar os versículos, você vai olhar. Lucas 14, 15 diz assim: e ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado. Melhor, aqui mesmo. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Pão aonde? No reino de Deus.
Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. Versículo de número 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Presta atenção: aonde tiver o seu tesouro, vai estar o teu. Irmãos, toda narrativa de ceia, a ceia, irmãos, a ceia mais importante que a igreja recebe, a ceia que a igreja mais importante toma, é a ceia que o próprio Cristo vai servir para a igreja. Quando a igreja for arrebatada, uma das primeiras coisas que ela vai passar é por uma grande, mas isso só vai passar e receber, sentar nessa mesa, quem colocou o coração, irmãos, em servir e em obter tesouros com ele no céu. Versículo de número 22 e 23. Ele vai dizer de duas coisas. Algumas bíblias estão dizendo de trevas e luz. Outras vão dizer de olhos bons e olhos ruins. Eu vou ler. A lâmpada do corpo são os olhos. A lâmpada são os olhos. De sorte que se os seus olhos foram bons, todo o teu corpo terá. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Preste muita atenção: a candeia, os olhos, irmãos, os olhos é a lâmpada do corpo. Pastor, explica isso melhor, vamos tentar dar exemplos de alguma coisa. Você já viu alguém dizer assim: esse rapaz só tem olhos para coisas que não prestam? Você já viu alguém dizer isso? São ditos populares. Irmãos, o olho é uma lâmpada. A lâmpada, ela ilumina, ela te leva para algum lugar. Então, para onde você vai fixar os seus olhos é determinante para que você tenha uma vida com Deus. Para onde você fixa os seus olhos vai ser determinante para que teu corpo também seja totalmente impregnado pela luz. Mas às vezes a gente fixa os nossos olhos naquilo que não é coisa boa. Aí a Bíblia diz: quão grande será as trevas, porque se os seus olhos é ruim, todo o teu corpo também será tenebroso. Então quem são os olhos? Os olhos são quem te guia, os olhos são quem te leva, os olhos são sua lâmpada. Os olhos, o apóstolo João disse que tudo passa pelos olhos, a consciência da carne, a cobiça, está tudo aqui. Então, meu querido, a gente tem que se preocupar muito com o que a gente está vendo. Jesus estava dizendo de uma forma acerca da cobiça. Por que eu disse que isso aqui é um Êxodo capítulo 20 em diante? Porque Êxodo 20, versículo 17, um dos mandamentos é: não cobiçais. Não. Você já viu cobiça começar? Por onde começa a cobiça? E ele diz muito mais. Sabe o que ele diz muito mais? Não cobice a mulher do teu, nem o boi, nem o jumento. Está lá, irmãos, Êxodo 20, versículo 17. Um dos grandes problemas do homem é aonde ele coloca os seus olhos e fixa a sua vida. Isso é determinante. É determinante para você ter uma vida saudável ou uma vida tenebrosa. O que você quer? Uma vida tenebrosa ou uma vida saudável debaixo da luz? Então muda a sua visão. Tira os olhos da terra. Começa um pouquinho a olhar mais para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quer ver um exemplo da questão da cobiça e dos olhos? A Bíblia vai dizer que houve um tempo que Davi não foi para a guerra. Ele deveria guerrear, sim ou não?
ele era rei, ele deveria estar na batalha, ele deveria estar na fronte ali dando ordens. Se ele não tivesse com a espada imposta lá na frente, pelo menos ele estava ali bolando alguma estratégia. Mas a Bíblia diz que ele ficou em casa ele foi para o sótão. Do sótão ele bateu os olhos, ele fixou os olhos e viu ali, irmãos, um laço do passarinheiro. Ele viu uma armadilha das trevas, ele viu uma mulher tomando banho. Olha o que ele foi ver, irmãos. Tanta coisa, tanta estratégia para um rei ver. Se ele quisesse mulher, ele teria a mulher que ele queria, qualquer uma. Ele tinha suas concubinas, ele tinha suas esposas, ele tinha coisas para pensar, mas os olhos estavam fixos em outras coisas. Ele tirou os olhos do propósito e colocou os olhos, irmãos, lá vão ter. Hoje eu estou daquele jeito, não estou pensando em nada. Hoje a minha cabeça está vagueando. Hoje eu estou lá vão ter, irmãos, cabeça vazia, oficina do diabo. O diabo vai preparar um prato para quem está distraído. Ele bate os olhos e ama. E no coração dele cobiça, e no coração dele ele quer aquela mulher, mas ele é rei, e o rei tem poder, e como rei ele manda buscar, e ele comete um adultério, porque aquela mulher era casada, e ele comete um homicídio, porque aquela mulher tinha dono, e ele mesmo escreve uma carta e manda matar a Urias. Tudo porque colocou os olhos naquilo que Deus não mandou ele colocar. Sabe o que a Bíblia pede para nós? A Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, olhando para quem? Aos olhos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou à destra do trono de Deus. Irmãos, esse texto em Hebreus capítulo 12, o povo ao qual receber essa carta estava passando por afrontas, passando por problemas, passando por dificuldades. E aí, já que eu estou servindo, já que eu estou buscando, e as lutas não param, as dificuldades não deixam de vir, a força e os olhos da pessoa, ele acaba retrocedendo. Mas aí, irmãos, o escritor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por que você tem que olhar para Jesus? Porque a sua luta, perto da luta dele, é nada. O que você passou, perto daquilo que ele passou por nós, é nada. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente pensa que jogou pedra na cruz, mas a Bíblia diz que ele não desprezou a cruz. Eu tenho uma missão, ainda que eu sofro, ainda que eles não me queiram bem, não importa, eu estou dentro da missão. Então você não pode tirar os olhos de Jesus, senão você vai começar a pensar que você sofre mais do que ele, mas você não passou por nada ainda. Na hora que a luta bate, você tem que olhar para quem? Na hora que a afronta bate, você tem que olhar para quem? Na hora que a humilhação chega, você tem que olhar para quem? Na hora que o ódio, pedindo justiça, bate, você tem que olhar para quem? Para aquele que diz, Pai, perdoa. Eles não sabem. Então aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente fala, irmãos, muitas vezes é da terra, mas Jesus, a sua santa palavra, o nosso Deus, quer que nós estejamos impregnados com o céu, olhando para Ele, vivendo com Ele, andando nele, pensando nele, porque nele todas as coisas são possíveis. Se você tirar os olhos dele, você se torna carne, humano, justiceiro. Se você tirar os olhos de Deus, irmãos, você começa a questionar: por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Porque tal pessoa tem bênção e a minha casa não. Se você tirar os olhos de Jesus, você começa a indagar a tua fé. Por isso, queridos, mas aí você vai dizer assim: mas
eu nem o enxergar eu consigo. Obviamente, por quê? Porque Ele é o autor e consumador eu olho dele, mas eu não preciso ver ele, eu o enxergo pela fé, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio, no nome de Jesus. Oh glória, quem pode levantar a mão aí e dar glória para esse Cristo? É para Ele, irmãos. Se você tirar os olhos dele, quão grande serão as trevas do teu corpo, porque você vira justiceiro, você vira carniceiro, você se transforma, você se torna uma pessoa ruim, você se torna uma pessoa amarga. Por isso que os nossos olhos, irmãos, não podem sair dele. Está ruim, olha para ele. Aleluia. Dias difíceis, dobra o joelho para ele. Está com dor no coração, desabafa nos pés dele. Ele te entende, Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você é barro, Ele sabe que você é frágil, você só não pode atirar os olhos, porque aí, irmãos, é a candeia dos nossos olhos. Aonde estiver os meus olhos, estará também o meu. Você vai ter que dar um pouquinho de glória. Você vai ter que dar um pouquinho de glória para Ele. Oh rapaz, onde estão os teus olhos, estará também o teu coração. Meu Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Nele não há decepção, irmãos. Nele não há engano, irmãos. Nele não há mentira. Nele não há dor. Nele não há nada que Ele não possa fazer. O problema é que a gente tira os olhos dele e procura caminhos que a gente quer trilhar. E quando eu procuro com os meus olhos, que é a lâmpada do meu corpo, os caminhos que eu quero trilhar, o meu corpo recebe aquilo que eu quero trilhar. Eu quero trilhar um caminho de luz, porque Ele é a luz que ilumina nosso corpo. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz. Diga para alguém: para onde seus olhos estão te levando? Diga com boa vontade: para onde os teus olhos estão te levando? Porque se os nossos olhos estão nos levando para Cristo, irmãos, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, porque a gente só pode dizer para alguém que está com os olhos do Senhor aquela palavra: vai passar, vai passar. Diga para alguém assim: vai passar. É só uma luta, mas vai. É só uma dor, mas vai. É só um pequeno problema, mas vai. Foi só um pequeno levante, mas vai. A gente só pode dizer isso, irmãos, para quem a gente sabe que está com os olhos focados no Senhor, no céu. Estes, eles têm certeza: eu estou passando, mas eu estou de passagem. O meu destino é o céu. Glória. Vamos finalizar, irmãos. Versículo de número 24. Põe seus olhos, por gentileza. Ninguém pode servir a dois, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Queridos, na qualidade de ter dois senhores, primeiro, você sabe o que isso significa, sim ou não? Estou dentro e ao mesmo tempo fora. Eu dou glória, mas também
Eu posso escutar de bom grado uma música mundana. Eu estou dentro, mas eu também posso falar, se me apertar, um palavrão, e se me apertar mesmo, olha, até o meu braço ele pode entrar na brincadeira, na conversa. Ele está dentro, mas também está, ele serve a Deus, mas também serve ao mundo, ele serve ao inimigo. Ele faz e fala e vive as duas situações. Ele põe uma roupa, e não estou dizendo roupa, terno e gravata, a roupa de quem serve a Jesus, e também põe a armadura de quem serve o mundo. Para ele, tanto faz uma balada, quanto um culto de sábado, tanto faz uma coisa aqui dentro, como uma coisa lá. Aí Jesus está dizendo, não tem como servir? Mas eu pensei que dava, eu pensei que era possível. Não tem como. Por quê? Ele vai explicar. Você vai odiar a um e amar o outro, você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não tem como você servir a Deus. E ele põe a expressão mamon, que é o dinheiro ou o diabo. Não tem como servir a Deus e o próprio mundo. Aí eu coloquei aqui algumas coisas para a gente finalizar. A diferença de servir a Deus e servir o diabo. Vocês querem saber? Vamos puxar aqui rapidinho o relatório aqui, e a gente vai encerrar no versículo 24. A diferença de servir a Deus e servir o diabo é essa: o servo do diabo é escravo, é aquele que não consegue sair a não ser com a ajuda de Jesus. Presta atenção. Quem está servindo o mundo, quem está servindo o pecado, quem está servindo o diabo, ele é escravo, ele não consegue sair de jeito nenhum, irmãos. Pastor, não sei se tem base. Tem base. Você já viu alguém, por exemplo, que está usando pedra, e ele fala para você: eu quero sair dessa vida, me tira dessa vida, faz alguma coisa por mim, me ajuda. Irmãos, ele só vai sair de lá com a ajuda de Jesus, quando ele optar por Cristo Jesus e ter uma decisão plena e completa, sim ou não? Sim. Por quê? Porque até então ele está no campo da escravidão. E quem serve o diabo sabe como? Chorando. Você pergunta por uma prostituta, depois de uma noite que ela passou lá o final de semana, na segunda-feira, como é que ela está? Ela está em depressão, ela está triste, porque ela usou o corpo de uma forma errada, mas ela não consegue sair, ela serve na escravidão, e todo escravo é infeliz. Ele está lá, irmãos, na mentira. Você pergunta para alguém que está na cadeia, ele fala: quando eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas se ele não sair com Jesus, irmãos, ele sai do mesmo escravo, ou até pior, porque o único que pode tirar o homem da escravidão, do pecado, se chama Jesus. Ele está lá, escravo, chorando: por que eu entrei nessa vida? Por que eu puxei tanto tempo aqui dentro? Por que eu estou vivendo isso? Por que me aconteceu isso? Por que eu não dei ouvido à obediência à palavra de Deus, o meu pai, a minha mãe, o pastor? Irmãos, ele serve, ele vive infeliz, porque não existe escravo feliz. Olhe para cá, quando você vê esses homens aí, correntão de ouro, postando de carro zero, moto bonita, aquele monte de coisa, a gente vê e fala: meu Deus, parece que está tudo bem, né? Irmão, sem sombra de dúvida, eu falo, se não tiver Jesus, são infelizes. Eu já vi relato de pessoas famosas, que tem dia que ele pegou lá a Castelo Branco, e saiu andando na Castelo Branco infeliz. Tem dinheiro, tem carro, tem tudo, mas acordou infeliz, porque é escravo daquilo que tem, é escravo daquilo que vive, é servo do pecado, é servo do diabo. E todo servo do diabo, a gente tem que saber disso, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes tem gente que está servindo a Deus e está olhando lá para fora, alguém que está num churrasco, alguém que está ali dizendo que está muito bem, parece que está feliz, com aquele copinho na mão, com aqueles canudinhos, com aquelas coisas, ouvindo música. Nada, irmãos, eles nem conseguem parar de beber, eles nem conseguem parar de usar droga, porque sabe que a depressão vai bater. Então eles se mantêm para a tristeza não bater, porque são quem serve, irmãos,
esse mundo, ele não consegue ser feliz, ele põe a cabeça no travesseiro, ele não dorme, ele roda para lá, ele roda para cá, ele pode ter o que tem, ele pode até ser rico, ter nome, mas ele não é feliz. Então diga para alguém assim: não deixe seus olhos brilhar, não deixe seus olhos se enganar com aqueles que estão no mundo. Levanta o dedo assim, ó, levanta o dedo, diga para essa pessoa aí: se for mulher, diz que você é uma princesa; se for uma serva de Deus, diz que você é uma rainha; se for um servo de Deus, fala: você é um príncipe, você é um rei, meu camarada. Jesus te tirou do lixo e te fez se assentar nas cadeiras junto com os príncipes. Você está bem, você está bem, você está bem, você está bem. Vamos definir aqui o camarada que serve ao inimigo. Ele serve chorando, querendo sair, escravo. Já dei os exemplos. Ele serve chorando, querendo: eu quero sair dessa situação, me tira dessa situação, me põe numa casa de recuperação, me leva lá no AA, me ajuda, por favor. Só Jesus. Ele está servindo o inimigo. Não consegue ser feliz, não consegue ter paz, nada dá certo, vida financeira deprimente, ou vida melhor, deprimente. É alguém que serve o inimigo. Agora, eu falei qual que é a diferença. Vamos ver qual que é a diferença aqui para quem serve a Jesus. Servo de Deus é aquele que saiu da escravidão. Eu falei disso a semana passada, mas eu achei esse texto tão lindo, tão bom, que eu quis pregar esse texto. Servo de Deus é aquele que saiu da escravidão e mudou o seu senhorio. Ele tinha um senhor, Mamon; ele tinha um senhor, o mundo; ele tinha um senhor, o pecado; ele tinha um senhor, o diabo. Mas Jesus entrou na vida e ele saiu. Agora ele tem outro senhor. Qual é esse senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. Agora, qual que é a diferença? Presta atenção. Você tem um novo Senhor. Esse Senhor que fez os céus e a terra, você serve Ele por amor, não é por opressão. Esse novo Senhor, você serve a Ele por gratidão. Esse Senhor que fez os céus e a terra, você serve a Ele porque você está feliz, você é feliz. É diferente. Esse novo Senhor, você serve a Ele porque além de Ele ser o príncipe da paz, Ele também colocou esse principado de paz dentro de você. Você caminha na presença de Deus agora em paz. Você serve agora, não é porque você é escravo. Você vai em uma igreja, você limpa o chão, você é dizimista, você é ofertante, você vem para o culto de segunda, quarta, sexta, sábado. Ninguém te obriga, você vem porque você é livre. Essa é a nossa diferença, irmãos, de servir a Deus. Nós o servimos feliz porque nós somos. Ninguém nos obriga, não tem obrigação. Agora a definição é essa, e nós finalizamos: não cochia em dois. Todo mundo conhece esse texto de não coxias em dois pensamentos. 1 Reis capítulo 17. O povo de Israel estava dividido, servindo a Deus e servindo a Baal. O profeta chega e diz: não fique pensando nem servindo em dois, ou serve a Deus ou a Baal. O que você quer servir? Deus. Diga para alguém assim: prefira ficar com Deus. Pega na mão desse irmão, dessa irmã, levanta ela aí. Tá bom até aqui. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra que o Senhor nos deu. Coloque a mão no teu coração aí, queridos. Vamos fazer uma oração. Fique ligado. Põe a mão no teu coração. Queridos, todos nós somos sensíveis demais. Olhem para mim aqui. Não tem pessoas, não tem ser humano que não é sensível. Qualquer coisa nos machuca,
Às vezes qualquer palavra nos derruba, qualquer situação nos constrange, às vezes qualquer coisinha. Irmãos, eu vi hoje, eu fiquei ruim desde ontem para hoje. Como alguém com febre, ele não presta para nada, nem para sair da cama presta. E como alguém que está na cama ou febril, ele almeja saúde, ele almeja: Senhor, o dia está acontecendo, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu não tenho força nem para sair da cama hoje. É ruim demais, irmãos, é ruim demais. E eu estou dizendo isso porque a gente é sensível, a gente não é melhor, nenhum melhor do que o outro. Qualquer coisa nos derruba. Por isso você tem que ter os seus olhos fitados em Jesus. Por isso que você não pode tirar os olhos dele nem um segundo, na sua dor, na sua enfermidade, nos seus dias maus, porque existem os dias maus, está na Bíblia, aquele dia que você acorda mesmo ruim, mas não tira os olhos de Jesus não, amém? Porque você não está juntando tesouro aqui, a sua caminhada é céu. Põe a mão no teu coração, e você mesmo vai fazer uma oração para você, para Deus abrir os seus olhos, para Deus animar, te dar força. Dá força, Deus. Traz ânimo, Jesus. Traz ânimo. Traz uma força sobrenatural para os meus irmãos vencer as lutas impostas pela vida, as provas, os desertos, as escassezes, os dias difíceis, os dias maus, o dia que o vento bate de frente com o barco dessa pessoa, o dia que a tempestade vem. Jesus, segura nessa mão aí, segura nesse crente, sustenta ele, Pai. Se precisar, eu sei que tu pega no colo, levanta essa vida, e eu te peço, Deus, não os deixe cair. Está nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos e todo aquele que está nos assistindo. No nome de Jesus você diz? Amém. Aplauda o Senhor.